bom dia! E aí, você lembra daquela música da nossa infância? Quem foi criado, cresceu, né, frequentando uma igreja evangélica? Lembra daquela música? Cuidado o olhinho que vê, cuidado o pezinho onde pisa, cuidado boquinha o que fala. Provavelmente você deve ter ouvido essa música. E ela tem um pouco a ver com aquilo que nós vamos conversar hoje na Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Presbiteriana de Cambé. Hoje é o terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, Êxodo capítulo 20. Tem alguma coisa a ver com a nossa vida hoje esse mandamento? Vamos estudar isso hoje? Seja bem-vindo, até daqui a pouco. É verdade, a Igreja Presbiteriana de Cambé não é uma igreja perfeita. Aqui todos devem procurar ser igual a Jesus. Não é muito fácil, mas é através da vida em comunidade que Ele nos manda servi-lo. Ele escolheu assim. Vem com a gente! Então vamos lá. Nosso terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Livro de Êxodo, capítulo 20, verso número 7. Na Bíblia Mensagem, Bíblia do Eugene Peterson, está escrito assim: não usem o nome do Eterno Deus de vocês para xingamentos ou em brincadeiras. O Eterno não irá tolerar o uso irreverente do seu nome. Como eu já disse anteriormente, esse estudo está baseado num comentário, né, no estudo feito no livro Palavras do Fogo, tá? Palavras do Fogo, cujo autor é Albert Mohler. Eu sugiro a você que, quem sabe, está começando a acompanhar essa série de mensagens hoje, aí na playlist no YouTube você tem a playlist sobre os 10 mandamentos. Sugiro a você participar, assistir a primeira aula sobre os 10 mandamentos. Fica melhor para você entender. Então vamos lá, cada mandamento tem um contexto de aliança, de pacto, né, entre Deus e o seu povo. E nesse contexto nós devemos então levar em consideração que não somente eles não deveriam ter outros deuses e não construir imagens para adorar, para reverenciar, mas também deveriam pensar no modo como eles viriam a falar sobre Deus. Eles deveriam, esse povo que saiu do Egito e que agora estaria entrando na terra prometida, entrando em contato com outras culturas e com outros povos, eles deveriam, portanto, se sobressair como um povo especial, escolhido dentre os demais povos do mundo, um povo diferente. E uma das características seria, basicamente, não, além de não ter imagem, seria não fazer o uso inadequado do nome de Deus. O Deus que se revelara a Moisés, o profeta deles, não se revelou como uma divindade qualquer, genérica ou invenção de alguém. Na verdade, em Êxodo capítulo 3, verso 14, Deus se revela como o único Deus verdadeiro, dizendo: eu sou o que sou. Portanto, é um nome revelado. Deus insiste que tem amor ao seu próprio nome. Então, tomar o nome de Deus em vão não quer dizer falar por si só, como nas interjeições, por exemplo, na língua portuguesa e em outras línguas, obviamente, interjeições do tipo, meu Deus, ai meu Deus. Na verdade, é muito mais do que isso. Deus tem um zelo tremendo pelo seu nome. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, do verso 22 e 23, diz assim: diz para a casa de Israel, diz para o meu povo de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu nome, o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes por meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Essas palavras, irmãos, me fazem pensar que Deus não agiu por amor a Israel, até porque este povo não merecia esse amor de Deus.
mas Deus agiu por amor ao seu próprio nome. O zelo de Deus pelo seu próprio nome significa que ele tem retidão nas suas ações e zela por cada uma de suas ações, né? Você dá alguma importância ao seu próprio nome? Você gostaria de ver o seu nome envolvido em escândalo, envolvido em falsos entendimentos? Você gostaria de ver o seu nome envolvido em mentiras? Você gostaria que o seu nome fosse usado para enganar alguém? Você gostaria que o seu nome fosse lameado, fosse sujo, né? Você gostaria de que o seu nome fosse rejeitado nos comércios, nas lojas e assim por diante? Ou quem sabe alguém fizesse alguma coisa em seu nome e, no entanto, você não tem o mínimo de conhecimento? Talvez, irmãos, seja o momento da gente pensar as maneiras tão diversas pelas quais as igrejas, as pessoas têm tomado o nome de Deus em vão, né? Exemplo, se eu jurar por Deus, diz a revista Ultimato, né? Se eu jurar por Deus que a partir de hoje não tomarei o santo nome dele em vão, já estarei fazendo o que não devo, porque Jesus ampliou o terceiro mandamento da lei de Deus, proibindo qualquer tipo de juramento, seja pelo céu, que é o trono de Deus, seja pela terra, que é o estrado de seus pés, né? Lá em Mateus capítulo 5, Jesus fala isso. Ou por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Então, de acordo com o ensino de Jesus, a nossa palavra deve ser sim, eu farei, ou não, eu não farei. Sendo assim, eu devo apenas afirmar cuidadosamente, então, se você hoje resolver não tomar o nome de Deus em vão, é melhor que nós digamos assim: de hoje em diante, com o auxílio de Deus, não vou usar o nome dele em vão. E levar em consideração que esse mandamento foi escrito pelo dedo do próprio Deus, não no fino pó que cobre as calçadas, nem em uma cerâmica ou tabuleta de madeira, mas em 2 tábuas de pedra. E frente a esse mandamento, Deus diz claramente que eu não vou me permitir usar expressões rotineiras que tomam o nome de Deus em vão. Talvez seja o momento da gente pensar um pouco, irmãos, em situações quando a gente usa Deus me acuda, Deus me livre, Deus me é testemunha, Deus sabe disso, Deus é minha testemunha, valha-me Deus, Deus me livre, né? João Calvino disse que esse senso de honra vinculado ao nome de Deus é o que caracteriza uma vida de santidade, uma vida de devoção a Deus, de uma adoração genuína, tanto em nosso serviço como em nossa adoração. Nós devemos pensar nas coisas de Deus como adoração e reverência, continua Calvino, sabendo que o fato de Deus haver se revelado a nós pelo nome é em si um imenso ato de graça. Mas continua o autor do nosso livro dizendo que nós também, em primeiro lugar, podemos tomar o nome de Deus em vão, fazer o uso indevido do nome de Deus por meio de uma teologia reducionista, por meio de um pensamento sobre Deus reducionista. Compreender Deus de forma muito simplista, sem considerar sua perfeição, sua soberania, seu poder, sua santidade. Sejamos honestos. A idolatria do Antigo Testamento ela era mais fácil de ser reconhecida do que a idolatria de hoje. John Piper, um outro biblista e pregador do Evangelho, disse o seguinte, que eu acho que é muito melhor tomar os mandamentos e não se concentrar tanto no negativo, isto é, não mentir, não cometer adultério, não roubar, não matar, mas concentrar-se nos mandamentos, né, aqueles que venham e coloque a ênfase lá, ou seja, não tome o nome de Deus em vão, significa que você leva seu nome em vão porque ele está vazio para você. Sua mente não sente o peso e a plenitude da glória de Deus. Então essa é a chave. John Piper entende que o vão está vazio, ou seja, não tomar o nome de Deus em vão. Quando a gente tem um conhecimento muito pobre do caráter de Deus, nós esvaziamos Deus do seu peso, da sua glória. E aí, ao invés de preencher, o que existe é o vazio. Então, ser vão é ser vazio.
é sem profundidade. Mas a outra coisa que precisamos pensar também é que talvez tenhamos tomado o nome de Deus em vão por meio de uma piedade triunfalista. Né? O que é essa piedade triunfalista? É uma maneira de demonstrar a religião de forma triunfal, como se a religião me favorecesse, e querendo trazer Deus de forma simplista para alguns conceitos da vida que necessariamente não há comprometimento de verdade com Deus e com a sua pessoa, mas simplesmente a gente quer usar o seu nome. Quando a gente fica escrevendo, por exemplo, em para-choques, em camisetas, né, dizendo Deus é o meu terapeuta, Deus é meu piloto, Deus é meu treinador, Deus é meu fornecedor de sonhos, alimentador de sonhos, são todas essas expressões revestidas de piedade, mas vale lembrar, será que realmente refletem o que Deus refletem Deus revelado nas Escrituras? Ora, veja bem, eu queria lançar um desafio para você nesses dias, para você que está em quarentena. Muitas coisas nós temos ouvido, visto, lido, vídeos, né? Muito conteúdo na internet, mas deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera, olhando aqui, olho no olho. Você realmente está crescendo espiritualmente nesses dias? Você estabeleceu um programa de crescimento espiritual, pessoal e disciplinado? Você está indo direto à fonte? Você está pegando a sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, e folheando e procurando saber como Deus age, como Deus é? Vai direto à fonte. Porque senão você de repente está cheio de jargões evangélicos, jargões religiosos, cheio de piedade triunfalista, buscando se favorecer de nomes, de conceitos, de preceitos aos quais você não tem o mínimo comprometimento e que você talvez não conheça realmente o Deus de quem você está falando. A outra razão a outra maneira de usarmos o nome de Deus em vão pode ser pelo uso de uma adoração, pelo feitio de uma adoração superficial. O que é uma adoração superficial, né? Um grande exemplo disso nós temos lá em Levítico, capítulo 10, do verso 1 até o 3, é a história de Nadab e Abiú, dois personagens bíblicos que quebraram a lei das chamas perpétuas. Né? Depois você lê com mais tempo aí na sua Bíblia. Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú fizeram uso de um fogo que era estranho, né? Na tentativa de, quem sabe, ser efetivo, ser eficaz, eles quiseram apresentar diante de um Senhor um serviço que não foi aceitável, porque não foi feito da maneira que Deus gostaria. Havia uma lei pré-estabelecida para isso, dizendo de onde eles deveriam tomar o fogo para alimentar o altar. Ou seja, a adoração deles não era uma adoração centrada na palavra, na obediência à palavra, não era uma adoração regulada pela palavra de Deus. Da mesma forma que hoje também nós podemos querer apresentar a Deus uma adoração que não seja centrada em Cristo. E Deus não tem nenhum comprometimento, e Deus não aceita nenhuma adoração que não seja centrada ou não seja mediada pela pessoa de Jesus Cristo. E é por isso, irmãos, que o autor aos Hebreus diz claramente que nesses últimos dias Deus se revelou a nós pelo Filho. Portanto, irmãos, se Jesus Cristo é o nosso mediador, é o mediador entre nós e Deus, é através dele que nós devemos apresentar nossa adoração. Além disso, a nossa adoração como cristãos reformados é uma adoração que precisa ser trinitária. Precisamos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A.W. Tozer já disse, há muito tempo atrás, há várias décadas atrás, ele disse que a adoração é uma joia perdida até mesmo entre os evangélicos. Ele já falava de mensageiros da alegria que surgiriam para palcos, né? para os palcos, para serem vistos. Né? Uma adoração bíblica que estava pautada pelo narcisismo, pela adoração da imagem de si mesmo. Né? Quando nós fazemos o nosso culto, nossas orações, nossos sermões, nossos cânticos, isso revela o que nós cremos, o que pensamos a respeito de Deus. Eu não estou aqui fazendo nenhum ataque a qualquer tipo de música em si. Também acho que muitas músicas antigas possam ser substituídas por algo
mais contemporâneo e melhor. O problema é que o horizonte da adoração tem se tornado muito perto, onde a gente, de repente, só quer contemplar a paisagem e não queremos realmente se comprometer com aquilo que cantamos, né? Bom, vamos lá. Nós também podemos tomar o nome de Deus em vão por meio de uma maneira manipulativa que usamos para falar de Deus. Um professor da Universidade de Yale disse que nós estamos sofrendo de um analfabetismo bíblico e desnutrição doutrinária. O nome desse professor é Stephen Carter. Ele disse claramente, irmãos, que há uma falta de conhecimento bíblico tão grande que a gente é levado a colocar Deus, né, a usarmos o seu nome de forma manipulativa. O grande exemplo, talvez o grande exemplo dessa manipulação, depois você pode ler na sua casa, ler o capítulo 4 do livro de Jó. Vocês conhecem a história de Jó? Jó era um homem que procurava servir a Deus e no começo do livro de Jó nos fala a respeito de um diálogo que houve entre Satanás e Deus, e a tese de Satanás era que Jó só servia a Deus porque Deus o favorecia, Deus o abençoava. Enfim, Deus permite que Satanás faça uma bagunça na vida de Jó. E Jó acaba perdendo tudo, inclusive a sua saúde. E nesse contexto aparecem alguns amigos para conversar com Jó, cada um com a sua tese, para explicar o sofrimento de Jó. Um desses amigos, o Elifaz, aparece para Jó e diz assim: Jó, permite-me uma palavra. Quem é que poderia impedir-se de falar? E aí prossegue o amigo de Jó. No passado, você levou muitas almas aflitas a confiar em Deus. Você encorajou aqueles que estavam fracos, desfalecendo, aqueles que se encontravam prostrados, caídos do desespero. Mas agora, quando é sobre você que a desgraça se abate, você está aí, para baixo. Em tempos como este, Jó, não seria a confiança em Deus que te havia de dar força? Não deverias tu crer que Deus ainda se ocupa daqueles que são íntegros para com Ele? Pensa um pouco. Alguma vez você viu, Jó, alguém sendo verdadeiramente reto e inocente ser castigado? Ou seja, sem a mínima importância e sem o mínimo conhecimento de causa efetivamente, esse Elifaz põe sobre Jó uma carga a qual ele mesmo não poderia carregar. Ou seja, era mais uma carga sobre a vida de Jó, que estava passando por uma situação muito difícil. Em outras palavras, a tese do Elifaz era o seguinte: Jó, você está sofrendo é porque você cometeu algum pecado. Ninguém que seja efetivamente justo sofreria como você sofre. Então, Elifaz não deu uma mínima importância para o que Jó sentia, sem conhecimento algum sobre o diálogo entre Deus e o diabo. Elifaz é profundamente inconsequente. Será que não tem gente hoje que chega para alguém que está sofrendo e sem conhecimento de causa e sem ter recebido nada da parte de Deus, acaba falando em nome de Deus e colocando uma carga sobre a pessoa, tentando interpretar? Cuidado, muito cuidado com isso ao falar em nome de Deus para alguém que está sofrendo. Você pode de repente estar falando em nome de Deus e dando a direção para alguém. Alguém pode tomar uma decisão muito importante na vida com base naquilo que você falou, dizendo que foi Deus que falou, ou interpretando como se você tivesse a resposta para aquele momento. Cuidado com isso. O terceiro mandamento, irmãos, é uma clara ameaça de que Deus não vai ter por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, há sim responsabilidade em usarmos o seu nome em vão. Para concluir, meu querido, eu quero pensar com você novamente sobre um comentário de Calvino a respeito do terceiro mandamento. Portanto, abre aspas, Calvino diz:
O propósito deste mandamento é: Deus quer que santifiquemos a majestade do seu nome. Isso quer dizer, em resumo, que não devemos profanar o seu nome, tratando com desdém, com irreverência. A essa proibição, propriamente, corresponde o mandamento que devemos ser zelosos e cuidadosos, a fim de honrar seu nome com reverência divina. Portanto, devemos estar bem intencionados nas ideias e no discurso para não pensarmos em dizermos qualquer coisa referente a Deus e seus mistérios sem reverência, mas sim com muita sobriedade, a fim de que, estimando suas obras, não concebamos nada além do que é honroso a Ele. Então, fecha aspas, termina Calvino. Quando pensamos neste mandamento à luz da nova aliança em Cristo Jesus, reconhecemos que esta ordem, irmãos, não é apenas cumprida em Cristo, mas será cumprida universal e intencionalmente na sua volta. Pensa como na nova aliança, agora estando nós debaixo da aliança cabal e de Cristo Jesus, nós podemos interpretar esse mandamento à luz da Escritura dizendo exatamente o seguinte. Em Filipenses capítulo 2, diz que Deus exaltou Jesus Cristo à mais alta posição, e Deus deu a Jesus, deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse terceiro mandamento, então, se cumpre cabalmente na vida de Jesus, quando Deus o exalta e põe o nome de Jesus acima de todo nome. Isso significa, irmãos, que o nome de Jesus não pode ser tomado em vão também. Sua personalidade, sua obra não pode ser colocada em qualquer lugar, em qualquer obra, e muito menos em qualquer conversa que não venha a exaltá-lo. Por quê? Porque o nome de Jesus não pode ser defraudado. E esta, irmãos, é uma conversa, claramente, para aqueles que o reconhecem como Senhor de suas vidas. Para o incrédulo, para o não regenerado, para quem não nasceu de novo, ele vai continuar fazendo uso indevido do nome de Deus, porque ele não tem a mínima consciência do que está fazendo. Porém, irmãos, Deus não o toma por inocente. Agora pensa comigo, se você é uma pessoa que procura estudar a palavra de Deus, não use o nome de Deus em vão, consciente ou inconsciente, de forma alguma. Respeite, considere, não use o nome de Deus em vão. Não é totalmente à toa, não é mau uso, não use de forma descuidada, né? Usar o nome de Deus para fazer um voto era, digamos assim, comandar o poder e a santidade do próprio Deus. Então, por isso, não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Então, para finalizar, cuidado, boquinha, o que fala, em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos fazer uma oração? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Criador e nosso Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos impeça de fazer uso indevido do Teu nome, Senhor, e que a gente possa amá-lo, respeitá-lo, considerá-lo o Senhor das nossas vidas, e que o Senhor sempre esteja, ó Pai, no mais alto lugar. Que a gente não incorra no pecado de falar em Teu nome, Senhor, sem viver a Tua palavra, mas, acima de tudo, de repente, ó Deus, fazer um uso piedoso sem necessariamente o comprometimento com a verdade bíblica. Nos ajuda, ó Deus, a adorarmos de uma forma sincera e bíblica, de acordo com o que o Senhor quer. Nós oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Até domingo que vem no nosso mais um mandamento da palavra de Deus. Será o 4º mandamento. Deus abençoe. Fique com Deus.